Podem se assentar. É isso que nós queremos fazer agora. Quando nós, mais uma vez, abrimos a palavra do Senhor, queremos observar a Sua vontade para glorificá-lo por meio das nossas vidas. Vamos agora, portanto, ao texto da nossa exposição, em João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. João 14. Gostaria de ler com vocês a partir do verso 25. Mais uma vez, exorto a todos a prestarem atenção na leitura da palavra do Senhor. João 14, 25. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse: vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Somente até aqui, esse é o texto da nossa reflexão nessa noite. Vamos, portanto, a Deus em uma oração, pedindo pela iluminação do Espírito Santo sobre os nossos corações e mentes. Oremos. Ó Senhor, damos graças ao Senhor porque o Senhor se revelou a nós por meio da Sua palavra. Por meio dela nós podemos conhecer a Sua vontade. Mas é verdade, Senhor, que essa palavra, sem o auxílio do Seu Santo Espírito em nós, não pode ser recebida por nós com entendimento e com fé. Somente pela força do Seu Santo Espírito, pelo Seu poder que nos foi dado, por meio de Jesus Cristo, nós somos capazes de compreender e crer. Por isso, Senhor, nós pedimos a Sua bênção mais uma noite, para que os nossos ouvidos possam estar atentos, prontos para receberem a Sua palavra, os Seus mandamentos, a Sua lei, e o nosso coração possa estar pronto para amá-la e para buscar responder ao Senhor em fidelidade à aliança. Pedimos que o Senhor nos abençoe assim, portanto, nessa noite. Que o Senhor me ajude também, para que eu, como servo do Senhor, possa expor essa escritura de modo claro e fiel. Oramos assim, confiados no sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje pela manhã, pela graça de Deus, nós refletimos um pouco sobre os desafios que nós, como cristãos, enfrentamos nesse mundo, ou nessas décadas, ou nessa era que é hostil ao Evangelho. Nós fizemos uma recapitulação histórica, né? Lá desde da Grécia e de Roma, falando sobre como o espírito do mundo, como as religiões do mundo, podemos dizer assim, fazem frente, vão de encontro, vão contrariamente ao cristianismo. E nós discutimos que a época na qual nós vivemos, existem certas religiões que não recebem esse nome, mas são filosofias, ideias, modos de se ver o mundo que vão diretamente contrários ao cristianismo, justamente como uma tentativa de encontrar a salvação por outro meio, senão por Jesus, o Cristo somente. E uma vez, portanto, em que nós estamos inseridos nessa sociedade, essa sociedade ela se torna hostil para aqueles que advogam a salvação tão somente no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque dizer que a salvação é somente por meio de Cristo
em outras palavras, dizer que a sua crença, as suas filosofias são falsas. O modo pelos quais eles buscam se salvar são falsos. Eu não vou ter tempo de trabalhar, né, mais uma vez, hoje, o diagnóstico da nossa sociedade, mas nós conseguimos perceber que onde quer que nós vamos, muitas vezes encontramos resistência à palavra de Cristo. Jesus Cristo aqui, nesse momento, no qual, o qual nós lemos aqui em João capítulo 14, está consolando os seus discípulos a viver com fé, com a segurança, com alegria, nós vamos ver, mesmo quando Jesus Cristo está apartado fisicamente deles, mas está com eles espiritualmente. Por que esses discípulos precisavam ser consolados quando Cristo não estaria mais fisicamente com eles, mas estaria espiritualmente com eles? Justamente porque a falta do nosso Senhor Jesus Cristo fazia com que eles se sentissem desguarnecidos diante de um mundo hostil. Nós lemos aqui, pela graça do Senhor também, em Atos no capítulo 7, justamente algumas das coisas que aconteceram com esses discípulos, que foram todos, exceto João, martirizados, ou seja, foram mortos para não negar a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E a maioria deles mortos, inclusive, pelas lideranças do seu próprio povo, renegados na sua própria terra, sofreram perseguição sem igual. Jesus Cristo, então, fornece a esses discípulos, no decorrer desse discurso, que nós temos visto a partir, já que inicia-se, né, mais claramente aqui no início do capítulo 14, ele vai fornecendo razões pelas quais os discípulos não deveriam se atemorizar, eles não deveriam temer, eles não deveriam se acovardar, mas com coragem, baseados nessas coisas que Jesus Cristo disse, nessas certezas, portanto, que eles tinham com base na própria palavra do Cristo, eles poderiam avançar, sabendo que a situação não se tornaria confortável, sabendo que eles não deixariam de ter a perseguição e os problemas do mundo, não, mas tendo a capacidade de responder tudo isso com esperança e de modo verdadeiramente cristão. E é isso que nós vamos ver hoje. Nessa noite, nós vamos ver a finalização desse primeiro discurso de Cristo. Para lembrar vocês, nós estamos aqui nos momentos que antecedem a entrega de Jesus Cristo, da sua própria vida, do seu próprio corpo e do seu próprio espírito para morrer em nosso favor na cruz do Calvário. Nós estamos numa quinta-feira à noite, a quinta-feira na qual nosso Senhor Jesus Cristo nos deu o sacramento da Santa Ceia, numa Páscoa. Ele está aqui em conjunto com seus discípulos, após ter participado dessa Páscoa, após ter dado a Santa Ceia para os seus discípulos, ele está exortando os seus discípulos sobre esse período em que ele não estaria mais com eles. Nós veremos nas próximas exposições que esse discurso ele se encerra aqui, mas o discurso final de Cristo não se encerra. Ele vai trazer ainda mais alguns ensinamentos que vão ser breves, mas ele vai continuar falando com eles a caminho do Getsêmani. Lugar esse bastante conhecido de nós, né? Lugar no qual Jesus Cristo oraria ao Pai para que passasse as suas aflições, caso fosse da vontade do Pai. Mas que não, caso não fosse, que fosse feita a vontade do Pai, não a sua própria. Logo após o Getsêmani, nós temos Judas indo buscá-lo com uma horda de malfeitores. Jesus Cristo, então, está trazendo as últimas palavras para os seus discípulos antes da sua morte. E aqui ele, portanto, conclui o seu discurso dando as razões pelas quais eles não deveriam se acovardar. Apesar de hoje nós estarmos num momento da história consideravelmente diferente desses discípulos, as mesmas razões que Jesus Cristo fornece para os seus discípulos, pelas quais eles não deveriam se acovardar diante da perseguição, diante da hostilidade, diante das dificuldades que eles passariam por amor a Cristo, podem ser aplicadas à nossa realidade, nossa própria situação, na medida em que nós encontramos oposição semelhante. Portanto, a Escritura hoje vai nos ensinar os motivos pelos quais nós não devemos nos acovardar. O primeiro deles nós já trabalhamos na semana passada.
na semana anterior, na verdade, a semana passada. Mas eu gostaria de voltar com vocês e observá-lo novamente. Está lá nos versos 25 e 26. Veja, verso 25: Tenho-vos dito isso estando convosco. Verso 26: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O medo dos discípulos, justamente, é que Jesus Cristo seria tirado deles, conforme ele mesmo estava ensinando. Ele já havia deixado muito claro de que ele iria para o Pai. E essa ida para o Pai passaria por um momento de morte. Eles ainda não conseguiam compreender muito claramente o que aconteceria, mas Jesus Cristo já havia deixado claro que era necessário que ele morresse, ressuscitasse e fosse à destra de Deus o Pai. E, portanto, Jesus conclui aqui, né, inicia essa conclusão dizendo: eu tenho dito essas coisas com vocês, enquanto eu estou com vocês, mas quando eu for tirado de vocês, vocês podem andar tranquilos, porque vocês não estarão sozinhos. Aquele Consolador, lembrem-se vocês, né, que essa palavra Consolador é o Paráclito, né, o Paracleto, fala daquele que nos ajudaria em todas as nossas necessidades. Seria aquele que estaria ao nosso lado e em nós, como um amigo fiel, provendo para nós, cuidando de nós nas nossas necessidades. Mas aquele Consolador, o outro Consolador que eu envio no meu lugar, o Espírito Santo, ele é chamado aqui claramente, né, de santo, uma vez que uma das suas obras em nós é promover em nós a santidade a respeito da qual ele já havia falado. Se vocês me amam, cumpram os meus mandamentos. Como nós podemos cumprir os seus mandamentos? Uma vez que nós somos pecadores, eu enviarei a vocês o Espírito, que ele em si mesmo é santo, mas ele comunica a sua santidade. Que o Pai enviará em meu nome. Vocês se lembram? Antes ele falou que ele enviava, ele iria solicitar para o Pai iria enviar. Agora é dito, né, que o Pai enviará em meu nome. Veja a obra da Santíssima Trindade trabalhando em favor do povo, uma vez que o Pai enviou o Filho para que o Filho fosse um embaixador, um representante do Pai, não falasse as suas próprias palavras, mas as palavras do Pai. E agora que Jesus Cristo estará ausente, que ele vai à destra de Deus o Pai, nas alturas, ele mesmo envia o seu embaixador. Alguém que vai falar da sua parte, que não vai falar as suas próprias palavras, mas as palavras de Cristo. Então lembro vocês que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, na exposição anterior, nós vimos que essa obra do Espírito Santo foi essencial para o estabelecimento da igreja. Porque uma vez que o Espírito Santo foi dado a partir do Pentecostes, esses discípulos foram capacitados a falar as palavras de Cristo. Eles, inspirados da parte do Espírito Santo, falaram de modo inerrante, estabelecendo as bases da igreja neotestamentária. As epístolas que foram escritas no decorrer do Novo Testamento não foram palavras desses apóstolos, mas foram as palavras do Espírito Santo que, na verdade, falava as palavras de Cristo para esses apóstolos. Portanto, o primeiro motivo pelo qual eles não deveriam se acovardar é que Jesus Cristo estaria presente neles. Nós vimos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo em espírito. Jesus Cristo estaria presente neles por meio do seu Santo Espírito e eles teriam as palavras de Cristo. Eles não precisavam esperar, confiar na sua própria memória, na sua própria incapacidade, na sua incompreensão. Eles compreendiam que Jesus Cristo logo seria tirado e eles estavam vendo que eles não estavam entendendo as coisas. Tanto é que nesse discurso nós vemos que eles perguntam e não compreendem. Jesus Cristo fala: fiquem tranquilos, eu vou, mas eu voltarei a vocês por meio do meu Espírito, do Espírito Santo, e ele vai ensinar as minhas palavras. Nós temos hoje a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é o modo pelo qual nós sabemos a sua vontade e sabemos como nos portar nesse mundo. O primeiro motivo pelo qual nós não devemos nos acovardar, portanto, diante dos homens, é que a palavra de Cristo é o nosso guia. Ela é clara,
capaz e suficiente para que todo homem seja perfeito e perfeitamente instruído para realizar toda a boa obra. Não precisamos andar conforme o nosso próprio entendimento. Não precisamos andar conforme as filosofias dos homens, porque nós temos a filosofia do próprio Deus, a sabedoria de Deus, registradas nessa palavra e informadas a nós por meio da iluminação do Espírito Santo. Esse é o primeiro motivo, portanto. O segundo motivo, estou passando um pouco rápido porque são 6 motivos. Eu não anunciei para vocês, mas são 6 motivos. Então, o segundo motivo é que Cristo nos deixou a sua paz. Observe comigo lá no verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus Cristo, antes de partir, deixa aos seus discípulos e aos seus sucessores, a igreja do próprio Cristo, a paz. O que é deixar a paz? Paz aqui, o termo hebraico para paz é um termo bastante conhecido pelas igrejas, que é o termo shalom. Ele era utilizado, sim, como uma forma de cumprimento. Na verdade, principalmente como um tipo de bênção que era dada depois das pessoas quando elas iam se despedir. Por exemplo, né, no nosso português, no nosso cotidiano, às vezes a gente fala, né? Tchau, fulano, tudo de bom para você. Ou felicidades. Ou fique com Deus. Veja que são formas, de certo modo, de abençoar os outros. Nós desejamos, por meio dessa despedida, que as coisas boas, né, aconteçam com essa pessoa que nós estamos nos despedindo. Para que a ideia, né, é que quando nós formos ver ela outra vez, caso o Senhor permita, nós vejamos ela bem, né? E que a bênção do Senhor, portanto, a acompanhe. Essa é mais ou menos a ideia de Shalom aqui. Shalom pode ser, ou é corretamente traduzido por paz, mas não é só paz no sentido de ausência de guerra. Não é paz no sentido de que, olha, vocês não vão estar em guerra com outra nação. Mas a palavra Shalom subsume a bênção de Deus sobre nós. Em outras palavras, é como se nós pedíssemos que Deus fosse favorável para com a pessoa. Por isso, Shalom era utilizado como um cumprimento, né, e como uma despedida. Mas veja que Jesus Cristo diferencia o seu Shalom, né, a sua paz, de outras pazes, podemos dizer, que o mundo dá. Enquanto o mundo fala paz seja com você, né? Tudo de bom para você, em outras palavras, né? Felicidades para você. O mundo não pode fazer nada mais do que declarar um desejo, porque nós não temos condições de trazer essa paz, essa felicidade, esse tudo de bom sobre a pessoa. Nós desejamos, fulano, eu espero que você fique bem. Espero te ver de novo uma próxima vez você bem. Só que nós não temos poder algum. Talvez, quando nós falamos isso, pode ser que a próxima vez que nós formos ver a pessoa, ela está num estado muito pior. Quiçá, talvez nem podemos ver mais essa pessoa por alguma coisa que possa lhe ocorrer, seja qual for. A paz do mundo é insuficiente. A paz do mundo não passa de um mero desejo. Mas a paz de Cristo é completamente distinta. Veja que ele fala: eu deixo-vos a shalom, eu deixo-vos a paz, e aí ele repete dizendo: a minha paz vos dou. A paz de Cristo é completamente diferente da paz do mundo. Porque Cristo, ele é chamado pelas Escrituras do príncipe da paz. Ele nos dá a paz, ele é o governante que tem autoridade sobre a verdadeira paz. Em outras palavras, enquanto nós só podemos, no máximo, desejar a paz aos outros, Jesus Cristo não só tem o poder da paz nas suas mãos, mas ele tem o poder de aplicá-la, de entregá-la. E onde Cristo mais claramente faz isso? Cristo, ele conquista a paz para si mesmo. Ele recebe a herança da paz por meio da sua obra perfeita. Uma vez que ele perfeitamente andou neste mundo sem pecado, ele recebe, portanto,
da parte do Senhor, o Pai, a autoridade sobre o delegar a paz. E quando ele morre pelos nossos pecados, então ele se faz injustiça por nós. Em outras palavras, quando ele recebe a punição que nós recebíamos, há essa inversão a respeito da qual eu comecei dizendo. Ele tem a paz nas suas mãos, mas ele é tratado como alguém que está em guerra, poderíamos dizer. Ele é tratado como um inimigo. Ele tem a bênção, mas ele é tratado como inimigo, para que nós pudéssemos ter a paz. E Jesus Cristo, então, ele delega essa paz ao seu povo. Ele verdadeiramente conquista essa paz e ele entrega essa paz. Paz essa que é de natureza primária, paz com Deus, uma vez que nós éramos rebeldes contra Deus, uma vez que nós éramos inimigos de Deus, e Deus não nos abençoaria. Além da sua graça comum, quiçá, que é graça ainda, né? Mas agora Jesus Cristo, tendo conquistado, faz reconciliação, e Deus nos chama de amigos. Temos paz com Ele. Não precisamos andar temerosos na sua presença. Não precisamos andar nesse mundo fugindo da sua presença, porque agora a sua presença nos traz prazer, nos traz deleite, nos abençoa por meio de Cristo. Cristo faz paz de homem com homem. Por exemplo, em outro lugar nós vemos que a paz de Cristo se revela na separação ou na derrubada do muro da separação entre judeus e gentios, entre escravos e livres, entre homens e mulheres, apontando que as antigas separações que por vezes, né, muitas vezes criadas pelo pecado, paz ou inimizade do homem contra o próprio homem, agora são derrubadas por meio da obra de Cristo. Jesus Cristo edifica para si um corpo harmônico, que quando anda segundo a sua palavra, recebe da sua bênção, vive na sua bênção e desfruta de harmonia. Jesus Cristo também nos deixa a paz conosco mesmos, uma vez que a nossa consciência não mais nos acusa, uma vez que nós podemos ter tranquilidade no Espírito ao sabermos que Ele já cumpriu tudo por nós. Ele faz isso no meio do seu povo. Veja que a paz de Cristo é uma paz muito mais profunda do que o mundo pode dar. Mas, em especial, mesmo que nós estejamos na batalha no mundo e contra o mundo, estamos em guerra espiritual, mas ainda estamos em paz espiritual. Porque a nossa guerra espiritual, nós vivemos ela na certeza de que nós estamos seguros, de que ela já foi vencida por Cristo e de que compete a nós tão somente batalhar mais um pouco, sabendo que nessa batalha nós não seremos derrotados. Eu vos deixo a minha paz. E por isso ele conclui esse verso dizendo: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa palavra se atemorizar é se acovardar, né? Diante da necessidade, do momento em que é necessário a coragem, nós tremermos nas bases e não fazermos aquilo que nós devemos fazer. Turbar o coração, nós vimos lá no verso 1, é ter um coração como se fosse borbulhante, é como se fosse tremendo, como as pernas tremem diante de um inimigo forte. Não, nós não precisamos assim. O discurso de Cristo desde o verso 1, veja lá no verso 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Nós não precisamos andar temerosos, com o coração vacilante, turbulento. Então somente devemos crer em Deus e crer naquele que foi enviado da parte de Deus, Jesus Cristo. Porque se olharmos para a sua palavra, nós não nos acovardaremos. Veja que o cristão, portanto, ele é chamado a um tipo de vida. A covardia aqui é denunciada por Jesus Cristo de modo indireto, óbvio, mas como um pecado. E o cristão, ele precisa andar sim com coragem. Isso vai ao encontro, claro, daquilo que nós temos visto em Josué. Josué, naquela batalha, né, em conjunto com os israelitas na conquista de Canaã, numa batalha física, mas também espiritual, nós vimos em diversos momentos que nós somos chamados a ter coragem, ter bom ânimo, ao sabermos que o Senhor está diante de nós. Naquelas ocasiões, nós temos visto que o anjo do Senhor
E temos visto que esse anjo do Senhor é o Jesus Cristo pré-encarnado. O anjo do Senhor, Jesus Cristo, ele luta as nossas batalhas. Ele é o príncipe dos exércitos do Senhor que está vencendo os nossos inimigos diante de nós. Não é que nós devemos então ficar tranquilos aqui onde nós estamos, no nosso acampamento. Não, nós devemos ir segundo a ordem do príncipe dos exércitos do Senhor. Mas quem batalha e quem vence é ele. Veja que isso é utilizado como uma figura para nós. Jesus Cristo já foi adiante, ele já venceu, ele já tomou a cruz. E agora, ele se assenta à destra de Deus o Pai como rei. Não há motivo para nos acovardarmos. Veja que no verso 28, nós vemos o terceiro motivo, que é o fato de que Cristo está exaltado. Verso 28. Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. Veja, Jesus Cristo, então, aqui ele confirma aquilo que ele falou. Vocês ouviram o que eu tenho dito para vocês. Eu vou ser retirado de vocês, mas eu venho de volta para vós. Nós vimos que essa volta aqui é a volta no Espírito, para habitar espiritualmente com a igreja. E vimos que Jesus Cristo volta de outros modos para exercer juízo e voltará finalmente, glorioso, na sua segunda vinda, para exercer juízo final. Mas Jesus então retoma esse tema da vinda no Espírito, mas ele fala: se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse: vou para o Pai. Jesus Cristo então os intima. Ele tem falado que é pressuposto que esses discípulos amam a Cristo, e é esse o motivo pelo qual eles estão tristes, temerosos, porque Cristo seria retirado deles, e eles não sabem exatamente o que fazer. Eles amam a Cristo. E aí Jesus Cristo diz, então, se vocês me amam, vocês não deveriam estar temerosos e nem tristes. Se me amassem, se vocês me amassem verdadeiramente, certamente vocês estariam alegres, exultantes, porque eu vos disse, vou para o Pai. Veja, quando a gente vê alguém que nós amamos recebendo bênçãos, recebendo glórias, nós devemos nos alegrar com essa pessoa. De outro modo, na verdade, nós não a amamos, nós a odiamos. Seja porque nós a cobiçamos aquilo que ela está recebendo, como uma quebra do 10º mandamento. Seja porque a gente realmente odeia essa pessoa e queria que ela se ferrasse na vida, como uma quebra do 6º mandamento, o ódio no coração. Então Jesus Cristo está utilizando isso para falar: se vocês me amam, vocês se alegrarão para o fato de que eu serei retirado desse estado de humilhação e entrarei na presença gloriosa de Deus, o Pai, em glória. Serei recebido nos céus, em glória, para me assentar à sua destra. Então, discípulos, né? É como se Jesus Cristo estivesse dizendo: mudem a feição do rosto de vocês. Entendam o que eu estou falando, porque o motivo de choro de vocês deve ser tornado em alegria. Antes de eu explicar a última parte aqui desse versículo, que é um pouco mais difícil, eu gostaria de trazer uma aplicação para nós. Trouxe a aplicação, né, de nós desejarmos o bem para aqueles que nós amamos, mas uma aplicação mais cuidadosa com respeito à morte dos nossos entes queridos. Veja que nós sempre falamos que quando os nossos entes queridos morrem no Senhor, verdadeiramente isso é triste. Porque a morte é uma maldição. E a pior das maldições contra o pecado. Veja que a morte, ela vem sobre nós em estágios, em etapas. Existe a morte que é lançada sobre nós em vida. Quando nós vemos dos efeitos da maldição do Senhor contra o pecado em todo o decorrer da nossa vida. Tristezas, dificuldade, dor, sofrimento. Existe a morte física, que é uma etapa dessa mesma maldição, na qual o corpo é separado do espírito de um modo antinatural. Nós não fomos criados para sermos cindidos. E quando o corpo é separado do espírito, aqueles que permanecem em corpo não têm mais comunhão com esse. Morre os planos, morre a companhia.
Mas existe uma morte ainda pior, né? Um estágio pior dessa morte, que é a morte eterna. Mas quando esse estágio final da morte é retirado, ou seja, quando alguém falece no Senhor, morre no Senhor, as mesmas palavras de Cristo aqui podem ser aplicadas a nós. Nós devemos nos entristecer, sim, pois é natural, mas a tristeza deve vir com alegria. É uma tristeza, sim, pelas coisas que nós perdemos presentemente, momentaneamente, mas é uma alegria por sabermos que esse está no estado melhor. Não está mais debaixo da humilhação do pecado aqui, debaixo das dores do pecado aqui, debaixo das batalhas do pecado impostas pelo pecado aqui. Batalha contra a consciência, batalha contra a doença, batalha contra os pecados, batalhas das mais variadas agora. Nós podemos dizer que alguém dormiu no Senhor, descansa no Senhor, como foi o caso de Estevão. Ele foi recebido no alto, numa posição de glória. Certamente, graças a Deus que esse não é estágio final, porque Cristo fará com que o corpo e a alma sejam novamente reunidos. Mas esse já está num estado de existência superior e melhor. Então a nossa tristeza deve ser informada com alegria. Jesus Cristo aqui seria diferente. Ele morreria, mas ele ressuscitaria em corpo. E em corpo ele ascenderia aos céus. Entrando já no estado glorioso, no estado final, no estado o qual nós vamos participar no último dia da história. Mas é motivo para nós de consolo, ao vermos que aquele que nós amamos, que morreram no Senhor, estão ao lado do Pai no paraíso. Isso deve ser motivo de exultação para nós. Mas Jesus termina esse motivo ainda dizendo: porque meu Pai é maior do que eu. Por que isso é um pouco difícil? Esse texto em si, essas palavras não são em si difíceis. O problema é que essas palavras foram distorcidas no decorrer da história. Foram utilizadas para falar que Jesus Cristo é menor do que o Pai. Para falar a alguns que ele não é Deus. Ou para falar outros que, se ele for Deus, ele é um Deus criado ou um Deus menor. E essa é uma heresia que andou e anda até os dias de hoje na história da igreja, a qual nós devemos ter cuidado. Jesus, o Cristo aqui, não está falando, a segunda pessoa da Trindade, não está comparando Deus, o Pai, na sua deidade, na sua divindade, no fato de que ele é Deus, e a si mesmo. Ele não está fazendo uma contraposição entre o fato de que ele é Deus e de que o Pai é Deus. Ele tampouco está fazendo uma contraposição entre a sua natureza humana e a natureza divina. Não, não são esses os termos. Não é isso que ele está dizendo. Mas Jesus Cristo aqui está falando do seu presente estado humilhado e do estado futuro de glória. Somente nesse sentido que se nós observarmos esse texto com cuidado, somente esse é o sentido que pode fazer sentido diante do contexto. Jesus Cristo está falando: vocês ouviram o que eu vos disse, eu vou para o Pai, mas eu venho para vós. Se vocês me amarem, vocês certamente vão se alegrar, porque eu vou para o Pai, eu deixarei o estado de humilhação, isso para vocês é motivo de alegria. E ele dá o motivo, porque o Pai é maior do que eu. Ou seja, nesse sentido, ao lado do Pai, vamos dizer, podemos colocar aqui, né, o maior no sentido de exaltado. O Pai está mais exaltado do que eu. Estar na presença do Pai é melhor do que estar na condição na qual estou agora. Esse é o sentido. Mas nos lembremos ainda que se Jesus Cristo não estivesse exaltado e glorificado à presença de Deus o Pai, ele não seria capaz de fazer o que ele faz hoje para a sua igreja. Veja que é na presença do Pai que ele roga ao Pai que o Espírito Santo seja dado à igreja. É na presença do Pai que ele, como rei, age em favor da igreja. É na presença do Pai que ele age como profeta em favor da igreja. É na presença do Pai que ele realiza a mediação eterna em favor da sua igreja. Portanto, nós devemos nos alegrar, sim, porque Jesus Cristo foi exaltado e exaltado. Ele conclui a sua obra de redenção entrando na sua glória,
cuidando da sua igreja até o momento em que ele voltará para realizar juízo final. O terceiro motivo, portanto, pelo qual nós devemos não nos acovardar, é porque Cristo está exaltado. E exaltado, portanto, nós temos a alegria de que Ele está à destra de Deus o Pai. Essa alegria deve nos guiar, mesmo em meio às dificuldades, mas também nos lembrando que Ele está exaltado para o nosso próprio bem, para o nosso cuidado. O quarto motivo é que Cristo é o eu sou. Veja lá no verso 29. Eu vou-lo disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Jesus Cristo agora retoma um tema que ele já havia falado. Eu tenho ensinado vocês a respeito dessas coisas, dessa realidade, que vocês estão tendo dificuldade de compreender, que está entristecendo vocês de certo modo pela confusão. Eu tenho ensinado vocês que é necessário que eu padeça, que eu seja retirado, mas o meu objetivo não é entristecê-los, mas é tão somente um, para fortalecer a fé de vocês. Por quê? Porque quando Jesus Cristo fala de antemão o que acontece, quando esses discípulos, então, quando essas coisas se cumprem, esses discípulos recebem a graça de compreender e de se lembrar que Jesus Cristo já havia profetizado. E isso confirma a fé deles, porque eles veem que Jesus Cristo prenunciou aquilo que aconteceria, de acordo com o modo como aconteceu. Interessante, volte lá no capítulo 13 brevemente. Capítulo 13, verso 9. No capítulo 13, ele repete isso outras vezes, vai falar de novo no capítulo 16. Mas veja aqui um exemplo. Capítulo 13, verso 9. Não é o capítulo 13. Deixa eu ver se eu acho rapidinho a referência. Não me lembro a referência, mas ele acabou de dizer aqui no seu discurso exatamente essas palavras. Eu vos digo o que acontece, o que vai acontecer, para que quando acontecer vós creiais que eu sou. Creiais que eu sou. Não encontrei agora, eu anotei alguma referência errada aqui, mas esse é o ponto. Quando Jesus Cristo prenuncia aquilo que vai acontecer, e esse algo de fato acontece, isso é uma evidência da sua divindade. Por quê? Porque tão somente o Senhor tem essa capacidade. Lá em Isaías, no capítulo 41, Deus, né, na Santíssima Trindade, conclama Israel, por exemplo, ah, se vocês então são tão espertos como vocês acham que são, eu desafio vocês a dizer o que acontecerá. Em outras, ele diz, né, ali nos versos 21 a 23, eu quero ver se há deuses entre vocês, né? Alguém que verdadeiramente consegue prenunciar o que há de acontecer. E a ideia aqui de Deus é um desafio porque ele sabe que os homens não são capazes de fazer isso. Diferentemente disso, vejam lá, Isaías capítulo 46, quando ele fala de si mesmo. Isaías capítulo 46. No verso 9. Isaías 46, 9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. O que diferencia Deus desses outros deuses? Aqui, nesse capítulo, verso 10, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. É prerrogativa tão somente de Deus prenunciar o que vai acontecer e isso acontecer de fato, porque é Deus que traz à existência, traz a efeito a sua vontade. Agora Jesus Cristo toma esse referencial que eles têm do Antigo Testamento, inclusive Deuteronômio 18, que fala desse profeta, que é o próprio Cristo, e aí ele fala: eu falo as coisas antes delas acontecerem, para que quando elas aconteçam, vocês creiam em mim, creiam que eu sou. Veja, Jesus Cristo, sendo o eu sou, nos traz mais um motivo para não nos acovardarmos, pois o nosso líder nas nossas batalhas,
O nosso major, o principal dos exércitos, não é um homem que pode se enganar, que pode mentir, mas é o eu sou, que não só diz o que vai acontecer e as coisas acontecem, mas que governa o tempo e a história para que aconteçam de acordo com a sua vontade. Esse é o quarto motivo. Quinto motivo, já estamos indo para o fim. Satanás não tem poder sobre Cristo. Verso 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo e nada tem em mim. Jesus Cristo está dizendo aqui, ó, a hora, o tempo que eu tenho com vocês está passando muito rápido. O príncipe desse mundo se aproxima. Satanás está vindo. E ele, na pessoa de Judas, o traidor, o qual nós já vimos aqui que estava possuído da parte de Satanás. Portanto, Jesus fala: preste atenção no que eu digo a vocês, eu já não vou falar muitas palavras. Aí você fala: não, mas passou o capítulo 15, 16, 17 ainda falando? Sim, passou. Mas se você ler o capítulo 15, 16 e 17, se você ler cada um desses capítulos, você não vai demorar mais que 5 minutos para ler cada um desses capítulos. Se isso foram todas as palavras de Jesus, e a gente sabe que não foi, porque João omite algumas coisas que nós vemos em outros evangelhos, mas esse era o ensinamento principal para os discípulos, ele passaria 15 minutos falando. Não importa exatamente, né, a contagem do tempo exata, mas Jesus Cristo está dizendo aqui, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. São poucas as coisas, e Satanás, ele se apressa. O príncipe desse mundo. Aí muitas pessoas pegam esse texto e falam assim, então, esse mundo, a criação é de Satanás. Satanás governa a criação segundo a sua vontade. E essa é uma má interpretação desse texto. João não utiliza a palavra mundo aqui nesse sentido, mas utiliza no modo como nós temos visto que ele tem utilizado. Jesus Cristo tem utilizado nesse discurso. Mundo como um sistema organizado em rebeldia contra o Senhor. Os homens, a sociedade rebelde contra o Senhor. Satanás não é governador da criação, Cristo é. Nós lemos, nós cantamos a respeito disso nessa noite. Ele está exaltado à destra de Deus o Pai como rei. E o que um rei faz se não julgar e governar segundo a sua vontade? Cristo está exaltado. Mas a Satanás foi dado o poder de governar a sua linhagem, a sua descendência. Ele é o príncipe, o governador, o líder daqueles que se rebelam contra Deus. Sabemos que essa rebeldia não foge do poder de Deus. Mas, em outras palavras, Jesus Cristo está dizendo aqui que a Satanás é dado o poder de agir segundo a sua vontade no coração daqueles que não creem em Cristo. Ele é o príncipe, portanto, o governante, o líder daqueles que odeiam a Deus. E, portanto, ele faz a sua vontade ser obedecida por aqueles que odeiam a Deus. Quem é o principal representante de Satanás aqui nessa história? Judas o Iscariotes. Se aproxima o príncipe desse mundo, mas se alegrem, em outras palavras, porque nada tem em mim. Esse nada tem em mim, em outras palavras, Jesus Cristo está dizendo que ele não tem poder sobre mim. Ele não tem nada em mim que possa fazer com que ele tenha domínio sobre mim. Veja que todos nós temos algo, mesmo que cristãos, temos algo que Satanás pode utilizar para exercer influência sobre nós. Por quê? Porque nós somos pecadores. Aqueles que vivem na prática do pecado e pertencem ao reino de Satanás só fazem a vontade de Satanás. Aqueles que são retirados do reino de Satanás e estão no reino de Cristo ainda têm a sua vontade dividida. Porque tem o Espírito Santo em si, um novo coração, mas esse coração por vezes volta a praticar pecado. Assim, é como se Satanás tivesse o poder de nos influenciar, de nos tentar, de exercer, entre aspas, domínio. Mas quando o nosso coração, portanto, é completamente iluminado, ou seja, quando nós realizamos a vontade de Cristo, Satanás foge, ele perde o domínio. A Escritura nos fala: resistis ao diabo e ele fugirá de vós. Uma vez que ele não terá poder sobre você. Satanás não teve poder sobre Jesus. Ele teve poder sobre o homem no Éden. Ele
tentou buscar poder sobre Jó e não conseguiu os seus intentos exatamente como ele queria. Mas, em especial, ele não tem poder sobre Jesus. Isso ficou claro na tentação de Jesus. Jesus Cristo passou 40 dias sendo tentado por Satanás. Satanás fugiu de diante da sua presença, pois não encontrou nada. Não permitiu com que Cristo, ou melhor, Cristo não permitiu na sua santidade que ele pecasse. Ele não caiu em pecado. Satanás não tem poder sobre ele. Satanás teve poder sobre Noé, sobre Moisés, sobre Davi, homens com os quais Deus fez aliança, sobre Abraão. Lembrem-se vocês que sempre quando Deus realizava uma aliança com esses homens quase que imediatamente é registrado na história um pecado grave deles. Noé, com a aliança noética, caiu, se embebedou, ficou nu na presença da sua família. Abraão fez a aliança com o Senhor, de certo modo transgrediu a sua aliança, não crendo, e recebeu como esposa a Agar, sua serva, e teve Ismael. Davi, nós nos lembramos, de Batseba, na semana passada. Em todos eles, Satanás encontrou imperfeição, porque nós somos imperfeitos em Cristo. Ele não encontrou nada. Satanás não tem poder sobre Cristo. Ele se apressa para me tentar. Ele se apressa para tentar me ferir. Mas enquanto ele me ferir, eu esmagarei a sua cabeça. É como se Jesus Cristo estivesse dizendo isso. Porque se aproxima o príncipe desse mundo e nada tem em mim. Devemos nos alegrar porque Cristo tem vitória sobre Satanás. E por fim, no verso 31, o sexto motivo, Cristo cumpre corajosamente a vontade do Pai. Verso 31. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou, levantai-vos, vamos-nos daqui. É possível ler esse versículo do modo como eu li, sem um ponto final entre mandou e levantai-vos, ou com um ponto final. E as duas coisas convergem para o mesmo fim. Mas eu acho que a leitura mais adequada seria essa. Em outras palavras, Jesus Cristo está dizendo aqui, ele acabou de dizer, eu ainda tenho mais algumas coisas para falar com vocês, mas serão breves, prestem atenção, porque a minha hora é chegada, Satanás está vindo contra mim, mas ele não tem domínio sobre mim. Mas eu me entregarei, deixarei que ele me fira, eu entregarei a minha vida, eu morrerei. Não porque eu sou fraco, não porque Satanás tem poder sobre mim. E no verso 21 ele deixa claro, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me mandou. Veja que maravilha! Cristo cumpre corajosamente a vontade do Pai a ponto de ir à cruz e aos tormentos infernais da cruz. E essa é a medida do amor de Cristo, que por amor ao Pai, e portanto manifestando esse amor em obediência, conforme nós temos visto, nós amamos obedecendo. Jesus Cristo amou ao Pai obedecendo ao Pai, cumprindo a aliança eterna e a sua parte designada no conselho da redenção para a salvação dos pecadores. E quando Cristo faz isso, é proclamado claramente, em alto e bom tom, para todo mundo, inclusive para o mundo rebelde, que Cristo ama o Pai e que ele é obediente até a morte e morte de cruz. Eu acho que é melhor ler sem um ponto final, talvez como um 2 pontos aqui ou uma vírgula, porque aquilo que ele vai dizer na sequência é complemento disso que ele está dizendo. Mas para que o mundo saiba que eu amo o Pai, que faço como o Pai me mandou, levantai-vos, vamos-nos daqui. Vamos, agora, discípulos, me sigam, pois eu hei de me entregar. Nesse momento, eu acredito, não está registrado aqui com clareza, mas eu acredito que Jesus Cristo se levanta e ele começa a andar em direção ao Getsemane. Tanto é que o Getsemane, ficava ao pé do Monte das Oliveiras, e a próxima coisa que Jesus Cristo vai falar agora é um exemplo retirado das oliveiras, das plantas.
Então eu acredito que muito provavelmente ele estava aqui já quando esse discurso no capítulo 15 começa. Ele já estava ali em algum lugar no Monte das Oliveiras, indo para o Getsemane. Veja, Jesus Cristo tinha ciência completa do que viria adiante, mas ele, em momento algum, ele se acovarda. Em obediência ao Pai, por amor ao Pai, ele diz: Vamos, discípulos, está na hora de eu me entregar. Está na hora de eu cumprir essa obediência. Está na hora de eu tomar a minha cruz para que vocês sejam abençoados. Isso para nós também é motivo de aplicação quando é muito fácil para nós dizermos em canções, por exemplo, né? Senhor, eu vou te seguir, independentemente das circunstâncias, eu sou teu, envia-me a mim, né? Muitas pessoas falam isso com a boca cheia, mas quando chega o momento da dificuldade, o momento do aperto, quando a cruz é inevitável de ser carregada, e existem cruzes inevitáveis na nossa vida, que a nossa tendência é querer fugir, buscar a paz do mundo, que é uma paz escapista, por vezes, que foge do problema em vez de encarar o problema como ele deve ser encarado, e que busca, então, nos seus prazeres ou de outras formas a solução, ou pelo menos o aquietar da sua consciência. Jesus Cristo está nos ensinando algo distinto aqui. A semelhança dele, quando nós encontrarmos uma cruz inevitável no nosso caminho, nós devemos dizer: levantai-vos, vamos encontrá-la. Vamos adiante. Por quê? Porque amamos a Cristo. Para que o mundo saiba, nós poderíamos dizer, talvez em paráfrase, para que o mundo saiba que nós amamos a Cristo e que nós o obedecemos. Tomemos a nossa cruz e andemos. Os discípulos entenderam isso. Entenderam com a própria vida, eles entregaram a própria vida para realizar isso. Inclusive Pedro, já citei para vocês, é dito, né, na tradição que ele morre crucificado, literalmente, de cabeça para baixo. Eles tomaram as cruzes deles. Eles foram perseguidos, mas eles poderiam fazer isso felizes, confiantes, com coragem, por saber que Jesus Cristo deixou a palavra, deixou a paz, que ele está exaltado, que ele é o eu sou o que não pode mentir, que Satanás não tem poder sobre ele e que Cristo cumpriu corajosamente a vontade do Pai e foi à nossa frente e recebeu a vitória. Portanto, nós não devemos nos acovardar diante dos nossos desafios, em especial aqueles que são contrários à nossa fé. E que o nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, que em nós está por meio da habitação do Espírito Santo, nos dê forças para continuarmos batalhando. Amém? Vamos orar? Senhor, te damos graças por tão preciosas promessas que o Senhor nos traz. Damos graças, Senhor, porque podemos comer agora das migalhas da Sua palavra. Aquela nossa capacidade quase incapaz de recebermos desse alimento, mas que o Espírito Santo nos traz de um modo gracioso e enche as nossas barrigas espiritualmente. Damos graças ao Senhor, porque nessas palavras de Cristo nós temos o conforto, a consolação, a direção pela qual nós devemos nos guiar para viver nesse mundo mau, nesses dias maus, nesses dias de crise, dias em que as pessoas não sabem o que seguir, quem seguir, dias em que o mundo anda dividido nas suas falsas religiões e crenças e perseguindo de diversos modos aqueles que se submetem ao reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor nos dê a coragem que esteve presente nos apóstolos após a descida do Espírito Santo. Essa mesma coragem seja nos dada para que cumpramos com o nosso dever, carreguemos as nossas cruzes com alegria e com fé. Nos ajude, Senhor, pois os nossos inimigos são fortes, são grandes, diante de nós parecem intransponíveis, mas nos lembre que Jesus Cristo é maior e já venceu a todos eles. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém.